Olá, boa noite. Meu nome é Bruno, eu sou estudante de agronomia e eu vou estar falando para vocês hoje sobre o psicrômetro digital, os principais aspectos técnicos desse equipamento. De início, eu vou dizer como que um psicrômetro funciona. Então, ele é usado como forma de medição e monitoramento de condições ambientais, onde o foco é a umidade e a temperatura do ar. Ele avalia a temperatura do bulbo úmido e do bulbo seco, que são parâmetros utilizados para que, por meio de cálculos, se obtenha a medição da umidade relativa do ar e do ponto de orvalho. Como que funciona? Existe um termômetro de bulbo úmido que tem o bulbo coberto por uma malha porosa. Geralmente ela vai ser de algodão, em que ela vai ficar mergulhada num recipiente contendo água destilada. Essa malha fica constantemente úmida devido ao efeito de capilaridade. A evaporação da água contida nessa malha, ela retira o calor do bulbo, fazendo com que o termômetro de bulbo úmido ele vai indicar a temperatura mais baixa do que a do outro termômetro, que vai indicar a temperatura do ambiente. Essa evaporação e, consequentemente, a redução da temperatura do bulbo úmido é tanto maior quanto mais seco está o ar atmosférico e ela é nula quando a temperatura está saturada de vapor de água. Quais são as aplicações desse aparelho? Ela vai estar relacionada à segurança de trabalho, ao controle ambiental e a controle de condições de estoque. Todos esses vão estar relacionados a condições que são necessárias no ambiente e esse aparelho pode estar medindo a umidade e a temperatura. Em seguida, indo agora para um aspecto mais da nossa área, na agricultura, ele pode ser usado dentro de casos de produções em estufas ou na agrometeorologia, por exemplo. Também pode ser usado em laboratórios, o que também é interessante da nossa área, e na pecuária, para poder manter um ambiente ideal na criação de animais. Então, agora falando do psicrômetro digital mesmo. Eu trouxe para vocês um manual de usuário. Esse aparelho ele é da marca Triplet e ele traz bem certinho como é o aspecto geral desse aparelho. Então, esse aparelho, que é um aparelho pequeno, ele vai ter uma tela de LCD, que ela vai ter uma leitura, ele vai ter alguns tipos de sensores, ele traz até mesmo o tempo de resposta da medição do parâmetro que você quer e o que vai aparecer no visor para você. Além disso, ele traz uma faixa que ele vai estar lendo tanto os bulbos úmidos, tanto o ponto de orvalho. Além disso, aqui para mostrar para vocês como que é a tela desse aparelho. Como vocês podem ver, é um aparelho com uma tela pequena e tem poucos botões. E os botões são bem intuitivos do que você tem que fazer. Ele então vai ter um tamanho bem compacto, você pode estar carregando para vários lugares, é interessante para o agricultor. Ele vai usar baterias, essas baterias são pilhas normais, alcalinas. Ele possui uma função bem interessante de desligamento automático, então faz até com que a gente tenha uma economia dessa bateria. Então essa bateria pode durar bem mais tempo. E ele possui um microprocessador dentro desse aparelho, que é o coração do aparelho mesmo e que vai ajudar nas medições de temperatura e umidade. Então a calibragem é feita como? Ela é feita por 4 passos, onde você vai desligar o medidor e você vai conectar essa sonda do sensor e uma garrafa que contém a sal a 33%. Você tem que fazer pressionar os botões de liga e desliga e de Celsius e Fahrenheit por mais de um segundo até entrar no modo de calibração. Depois disso vai aparecer uma imagem no visor, a imagem de 32,8 e vai ficar piscando. Quando isso estiver piscando, vai dizer que são valores inválidos e que o processo de calibração começou. Após 30 minutos, a intermitência vai parar e vai indicar que o procedimento foi concluído. Esse sensor ele tem que ser movido daí para uma garrafa de sal a 75% e você vai pressionar o máximo e mínimo por mais alguns segundos. E depois vai entrar no modo de calibração final, que vai estar piscando 75,3. O quarto passo é o piscar vai parar após 30 minutos. Nesse ponto, toda a calibração ela vai estar completa e os dados de calibração eles foram salvos na memória. Vale ressaltar que nesse material é interessante que o desligamento do modo automático para que você possa entrar no modo de calibração. Para uma maior precisão, a calibração ela deve ser feita a 23 graus Celsius. E se a leitura estiver fora daquele 75,3 do fabricante, na etapa 4, isso pode indicar que a calibração falhou e que alguns dos outros 4 passos para fazer a calibração precisam ser refeitos.
Além disso, a manutenção desse aparelho, ela é bem simples. Então, é a limpeza, quando precisar, a limpeza da carcaça, sempre pensando que a tampa do sensor precisa estar fechada para que não haja a danificação desse aparelho, né? Esse aparelho ele tem que ser armazenado num local com temperatura e umidade moderada, para que não exista corrosão de nenhum componente mais tecnológico que possa ser danificado. E as baterias, quando for preciso, elas podem ser substituídas de uma forma bem fácil. Existe um compartimento atrás, como se fosse um controle de televisão, e que você pode apenas trocar as pilhas que são pilhas alcalinas pequenas. Além disso, no visor pode aparecer alguns avisos de erros. Então, são 5 avisos, onde pode ter, por exemplo, a falha da medição de umidade relativa, a falha do circuito de temperatura interna, falha da resistência de referência, e todas essas medições você pode estar procurando se é algum erro do sistema, algum erro da calibração, algum erro do aparelho, e caso seja necessário, mandar para assistência, né? Esse produto, pelo fabricante, ele tem 1 ano de garantia, salvo caso o aparelho tenha sido reparado ou alterado por alguma assistência que não seja autorizada do fabricante. Então, agora pensando em alguns preços, eu trouxe para vocês 3 aspectos. O primeiro aspecto é uma coisa bem interessante, que é a locação. Então, existe um fabricante, que é a Crifer, que ele te possibilita a alocação de 1 semana de um psicodômetro digital portátil. O preço está ali para vocês, é um preço bem acessível. O site está todo em português, o que é uma coisa fácil do produtor, caso seja necessário. E a única coisa diferente, além desse preço, é o valor do frete, que vai ser referente à localidade de que o produtor vai estar. Além disso, eu trouxe aqui também o aparelho qual a gente viu o manual. Então, além de vocês terem uma noção do que é o aparelho, o que é o psicodômetro digital, a gente pode trazer o preço para vocês. Aqui já é o preço em dólar, então, mesmo assim, é um preço relativamente acessível, não é um equipamento extremamente caro. E lembrando que uma coisa interessante, ali na pontinha que parece uma antena, aquilo ali que é a sonda, é o sensor que tem uma tampa que ela roda e que você pode manter o sensor protegido de bater, de sujar, de molhar até mesmo, né? Então, o aparelho é bem interessante. Além disso, tem um outro aparelho aqui que eu trouxe que o fabricante ele já te oferece o aparelho já calibrado. Então, já na compra do produto, você pode optar se você quer ele com a calibração ou sem a calibração. E além disso, o que eu achei bem interessante é que esse produto também ele é ofertado, por exemplo, pelo Mercado Livre. Então, que é um site que é bem comum para a gente de compra, né? Então, você também consegue encontrar ali, que é um site que muita gente acaba utilizando, né? Então, eu achei que é um aparelho bem acessível de você poder comprar, de você poder encontrar também, né? Então, você encontra locais que você pode já ter a calibração, um local que você pode estar alocando esse aparelho, e você também pode estar procurando num local um pouco mais, não simples, mas de mais fácil acesso, né? Que é um Mercado Livre. Então, esse é o psicodômetro digital. Eu espero que tenha sido um equipamento interessante, porque ele é portátil, ele é fácil de você ter ali no campo, de você fazer medições importantes para a agricultura mesmo. Então, é esse o nosso equipamento. De novo, eu espero que vocês tenham achado interessante o nosso produto, e o meu muito obrigado.